Então, aqui seguindo, vamos fazer a parte de injeção de dependência usando o Gerrit e a integração do block com a nossa UI. Fazer uma UI bem simples só para a gente conseguir entender mesmo como que funciona essa injeção de dependência. Então, para fazer a injeção de dependência, a gente vem aqui, a gente vai usar essa lib aqui do Gerrit. Então, a gente vem aqui do pubspec.yaml, a gente coloca aqui o nosso Gerrit. Feito aqui, o que a gente faz geralmente para instanciar o Gerrit, a gente coloca dentro de core. E aqui a gente cria uma folder chamada service. E aqui a gente coloca um arquivo chamado injection container dart. Então aqui a gente coloca o Gerrit. Então, se a gente for ver para instanciar ele, Gerrit, a gente geralmente coloca esse nome nele, o SL, Gerrit extends.instance. E aqui o que a gente vai fazer vai ser a inversão de. A gente vai injetar o que a gente fez até agora. Então, deixa eu criar aqui o método future void init sync. Então, por exemplo, se a gente tem um bloco aqui, a gente tem que, quando a gente for usar o bloco, a gente tem que colocar, a gente tem esse construtor que a gente tem que passar os nossos use cases. E dentro dos nossos use cases, a gente tem o repositório que a gente tem que passar. E dentro do repositório, a implementação dele, deixa eu ver, go to implementation, a gente tem o remove data source. Então, a injeção de dependência é basicamente para a gente fazer, o Gerrit, a gente faz essa injeção de dependência para ela ficar meio que global no aplicativo. Então, para toda hora que a gente for usar o repositório ou o bloco, a gente não tem que ficar fazendo na mão esse construtor. Então, toda hora que a gente for usar o bloco, a gente tem que colocar... Não, beleza, dentro do bloco eu vou ter que colocar o use case, dentro do use case tem que colocar o repositório, dentro do repositório tem que colocar o remote data source. Isso pode escalar ainda mais, né? Do remote data source a gente tem um HTTP client, mas é basicamente isso. Então, o inject container, a gente vai começar aqui falando que a gente vai criar, chama de register factor. Que ele é uma função, colocar aqui como uma colinha. A gente vai instanciar primeiro o block. Então a gente tem o user block. O user block, vou fazer o import dele e tudo mais aqui. O user block, por sua vez, ele tem os parâmetros dele. E a gente vai falar que dentro dele a gente vai colocar o SL. Aqui. E aqui o nosso último caso, que é esse aqui. Isso. Só que perceba que aqui a gente só distanciou o block, mas a gente tem que fazer toda a camada até chegar no ponto mais baixo, que seria, no nosso caso, o remote data source. Então, quando a gente vai trabalhar com Gerrit, a gente tem um regist factor. O que esse regist factor ele é, basicamente, resumindo? Toda vez que a gente instanciar ele vai meio que resetar o status. Ele vai resetar o status porque quando a gente for utilizar esse bloco, por exemplo, de user block, e a gente pegar em outra tela, em outro provider, de block provider, que eu vou mostrar mais pra frente, ele reseta o status, então ele começa com o status inicial. Tem outros tipos aqui que nem vou mostrar, que é o register factory, register lazy signature, perdão, register... Esse daqui, ele é diferente porque a gente... aqui eu colocaria os nossos use cases, então seria nosso use case, importar ele, repositório, certo. E aqui a gente faria para todos basicamente. O que seria o lazy signature? Ele não vai ter o reset do status. Então aqui a gente não tem que toda hora resetar status porque é que a gente não tem uma gerência, a gente não tem uma lógica interna.
O repository, ele praticamente ele vai ser essa variável aqui. E aqui ele só faz uma chamada no método. A gente não tem toda uma lógica que nem a gente tem aqui no block, que ele vai gerenciar os status. Então, o LazySync, então, a gente deixa a mesma instância, por assim dizer, dentro do container. Então, a gente geralmente usa o LazySync então, para a parte dos use cases e dos remote data source. Então, aqui a gente coloca aqui também. Aqui, aqui, tira aqui. E agora a gente também tem o nosso repositório que a gente tem que criar. A gente desce mais uma camada. Aqui a gente vai ter o nosso repositório. Aqui o repositório a gente coloca a interface dele. E aqui a gente coloca a implementação que a gente utilizou. Repository. E por que isso, né? Aqui a gente coloca o contrato. E aqui a gente coloca qual a implementação desse contrato que a gente está utilizando no repositório. E por fim aqui a gente vai ter mais um que vai ser nosso remote data source. Vem aqui, remote data source, e aqui a gente coloca a implementação dele, sobe a implementação dele, go to. A gente pega a implementação dele e injeta aqui. Perceba que o remote data source a gente não tem nenhuma dependência dele aqui, porque está extremamente simples, né? Caso a gente tenha um HTTP client, ele fica diferente, que a gente teria que colocar mais um parâmetro aqui. Mas então, esse que é o nosso getIt mais simples possível, né? Do block até o remote data source. A gente tem que chamar ele na main. Então, aqui na nossa main, a gente... Como vai ser um parâmetro init vai ser async, então a gente tem que fazer esse aqui, né? Colocar feature void. Aqui a gente coloca o async. Aqui a gente coloca... Quando a gente mexe com a parte async na main, a gente tem que colocar essa parte aqui de widgets, by flutter bind, ponto ensure, isso. E aqui a gente coloca o await init. Basicamente isso. Então aqui a gente já tem instanciado o nosso getIt. Então se a gente rodar, vamos ver se não vai aparecer nenhum erro. Mas o getIt que nem mostrei, a gente vai ter que colocar ele para instanciar no block provider. Eu vou mostrar mais pra frente. Só remover esse código aqui. E aqui a gente tem a nosso app. Básico ainda, a gente não fez a injeção de dependência. A gente fez a injeção de dependência que a gente não está utilizando. Então, para a gente utilizar o block, a gente tem que prover ele pro nosso aplicativo, né? Então, aqui a gente tem que colocar um block provider aqui mais ou menos, para falar que toda essa árvore de widget ela vai seguir vai usar o nosso user block. Então aqui a gente coloca. E aqui ele não está importando porque o nosso pubspec YAML a gente só tá com o block. A gente tem que colocar o flutter block também. Então, vou colocar aqui flutter block. Aqui a gente coloca ele.
e a gente instancia ele certinho. E aqui a gente chama ele aqui. E aqui a gente vai colocar o SL, que seria a nossa injeção de dependência. Então aqui, tudo que tiver abaixo dessa árvore de widget vai usar o user block. Então, pessoal, aqui a gente já tem o nosso aplicativo já com essa parte da árvore de widget já está com o Flutter Block. Então vamos fazer a integração do block com a UI. Então aqui a gente pode fazer um init state falando que quando ele iniciar a tela eu quero que ele coloque context.read, aí aqui user block.add context read, só recapitular como que faz essa parte do injeção de chamar, mas é context read .add se erro context.read, vou colocar aqui, isso. E aqui a gente coloca o evento do block que a gente tá falando que a gente quer. Vamos fazer para puxar todos os usuários. Então a gente coloca aqui get all event. Então quando ele iniciar a tela ele vai disparar esse método aqui. Então quando ele vir aqui ele vai bater nesse daqui e vai executar essa parte do block. Então aqui a gente pode colocar, vamos colocar ele como um block builder, englobar ele como um block builder. E aqui ser um user block. Beleza. Então aqui a gente tem um state. O state basicamente é o status que ele vai emitir. Se ele vai emitir sucesso, sucesso, erro, o loading. E a gente pode fazer a nossa construção da nossa árvore de widget seguindo essa ideia. Então a gente pode fazer um switch case, um if else. Mas a ideia é a gente colocar aqui, fazer o mais simples possível. Colocar aqui os nossos usuários. E aqui a gente faz if state state is, vamos entrar aqui no, se ele for carregando, a gente coloca o nosso circular progress indicator. Caso ele não esteja carregando, else if. Caso ele esteja com erro, state is user error, a gente coloca a parte aqui que seria o text, e aqui seria o state.message. Aqui ele já pega que a gente pega o user may. Quando ele for erro, ele vai ser aqui. User erro, ele vai pegar essa message aqui. E caso contrário, else if state is user list. A gente pode colocar um list view separate. A gente coloca item builder. Tá. A gente coloca aqui para mostrar a lista de usuários. Então state.user.length, que seria a lista de usuários. O separator builder, a gente pode pôr um divider nele. Então aqui a gente não vai usar nada de index. Coloca const divider.
E o item builder, a gente pode colocar um context, que é o index, que é o return. Só pra ver se tá certo, aqui a gente pode retornar um card com list tile, com tilde o list tile, aqui com title, state.users, naquele index, o index está corrente, ponto name. Só dar uma olhada. Ah tá, aqui seria um text. E aqui a gente tem a parte do... A gente tem o title e a gente tem o subtitle também. Subtitle. Aqui a gente coloca a mesma coisa. A gente vai pôr o e-mail. Então aqui, renderizando de novo, vamos ver o que vai aparecer. Mas a princípio era para ele sair do loading. Então quando isso acontece, pessoal, a gente tem que debugar o que aconteceu no bloco. A gente coloca aqui. A gente coloca um breakpoint aqui. E a gente debuga. Pra ver se tá chamando certinho e tudo mais. Vamos ver, aparentemente ele nem bateu aqui no... No get all user. Vou dar uma olhada se ele bateu aqui. Vou encerrar e reiniciar o aplicativo. Porque a princípio era pra ter batido aqui, porque ele chamou o método get all user event. Aqui ele vai bater aqui no get all user event e vai chamar corretamente. Então, pessoal, dê uma olhada aqui. Não tá rodando em debug. Aí fica difícil mesmo parar nos breakpoints. Então, ele bateu aqui e aqui ele voltou à lista de usuários. Então, do porquê que ele não tá colocando usuários. Eu percebi também que aqui faltou o emit. Aqui com o emit, até tirar os breakpoints e rodar novamente. Ele deu erro aqui de overflow, mas wrap true. Aqui, então a gente já tem os nossos usuários. Então basicamente ele está consumindo o que a gente fez aqui. Então aqui eu posso até incrementar ele melhor. Vou colocar aqui o @gmail. E se eu der o reload aqui, ele vai voltar já com a nossa lista de usuários. Então perceba que caso a gente queira simular um await, a gente pode colocar um feature delay aqui, ó, e reiniciar a aplicação. Preciso que ele fique 2 segundos aqui e ele já mostra. Ou a gente pode forçar um erro também, a gente coloca um throw exception.
e rodar a aplicação. E a gente tem um erro inesperado. Então é basicamente isso que é a integração do bloco com o Gerrit. Então a gente vai ter essa parte do Gerrit e o bloco consumindo. É, a gente teve alguns detalhezinhos de implementação. E é até legal mostrar isso aqui porque esses detalhes, assim como a falta de emitir algum status, a gente pode passar por isso por algum descuido na hora de desenvolvimento. Então é legal mostrar isso aqui. E aqui a gente tem a integração do Gerrit com a nossa